Oi, pessoal, tudo bem? A professora Rafaela me pediu para falar um pouquinho com vocês sobre humanização em ambiente hospitalar, especificamente em unidade de terapia intensiva, UTI. Eu sou amiga dela e ela me pediu e eu adorei falar sobre isso, apesar de não ser psicóloga, eu sou nutricionista também, mas por trabalhar 15 anos dentro de uma UTI, eu já sei falar um pouquinho sobre o que a gente faz lá para humanizar o atendimento nesse setor, né? Eu trabalho no Hospital Geral de Palmas há 15 anos, dentro da UTI, e eu vou falar um pouquinho como é que a atuação nossa lá para minimizar esse tempo que esses pacientes e familiares vão ficar lá com a gente, né? Dentro da UTI, o hospital, né, a UTI dentro do hospital é um lugar que tem os pacientes mais graves. Lá, realmente, esses pacientes estão entre a vida e a morte, né? Então, o familiar fica apreensivo quando o paciente está na UTI, né? Um familiar, parente dele. E muitas vezes esse paciente fica internado na UTI sedado, em coma, inconsciente. Então, essa humanização é feita tanto para o paciente quanto para os familiares também que vão acompanhar esse paciente durante essa internação. Esse momento é delicado, né? E precisa de um acompanhamento especializado, e por isso a gente tem psicólogos e assistentes sociais lá dentro da UTI para ajudar nesse processo, né? Eu fiz uma colinha aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, tá, gente? Para eu não esquecer de falar tudo para vocês. Qual que é o perfil do hospital que eu trabalho, da UTI que eu trabalho? É uma UTI adulta, e a gente tem a UTI geral, que interna todos os tipos de patologias, traumas, né? E tem também a UTI cardiológica. Então, o perfil que eu tenho de pacientes dentro da UTI são pacientes que estão sedados ou em coma, ou então pacientes acordados. Então, a humanização e a abordagem de humanização desses pacientes vai ser diferente, né? Como que a gente faz quando a gente vai abordar um paciente sedado, né? Primeiro, ele está sedado e ele não consegue comunicar com a gente nesse momento, né? Ele respira por um tubo na boca, que vai até a traqueia, né? E faz uma ventilação mecânica. Então, ele precisa ser sedado para ele não tentar respirar sozinho. Quem vai respirar é o ventilador. Então, nesse momento, ele está dormindo profundamente. Isso não significa que ele não sinta frio, que ele não sinta sede, fome, não. Vai sentir, né? Mas dor, por exemplo. Como é que eu visualizo se esse paciente está sentindo dor? Eles são todos monitorados, tem um monitor lá, que monitora a saturação do sangue, de oxigenação, monitora batimento cardíaco. Então, esses pacientes, quando está com taquicardia, aumento do batimento cardíaco, a gente interpreta que esse paciente não está confortável. Alguma coisa pode estar acontecendo. Pode ser dor, pode ser frio. E aí a gente vai entender o que está acontecendo com esse paciente pela clínica e tentar minimizar. Então, todos eles que estão sedados usam também analgésicos via endovenosa. O ambiente de UTI não pode ser quente, tem que ser frio, então tem ar-condicionado. E por isso esses pacientes podem estar sentindo frio, então nesse momento tem uma coberta, tem um lençol, e a gente sempre mantém esses pacientes cobertos, né? A gente vai analisando. Às vezes também eles se sentem desconfortáveis porque a sedação tá pouca, eles estão começando a acordar e não é o momento de acordar, aumenta a sedação. Então, isso já é um processo de humanização. Transformar essa internação para o paciente o mais confortável possível ou menos desconfortável possível, né? Esses pacientes sedados também têm visitas dos familiares, porque a gente entende que eles estão em sono profundo, mas eles sentem a presença do familiar, eles escutam a voz do familiar, então a gente incentiva do familiar a tocar, com devida proteção, né? Os familiares, quando entram numa UTI, tem que lavar a mão, usa luva, usa touca, protetor, né? Que é o capote,
para entrar, né, para ficar em contato com os familiares, né, os pacientes que estão internados, mas para tocar, para conversar com eles, né, para eles sentirem que tem alguém da família ali também com eles, né. Muitas vezes a gente, quando vê um paciente sedado, o pessoal do atendimento lá, os profissionais de saúde, entra dentro do leito, faz mecanicamente o que tem que fazer, administrar o medicamento, visualizar parâmetros de monitoramento de pressão, de oxigenação e blá blá blá, e sai, né? Sem aquela consciência de que aquele paciente pode estar precisando de ajuda ali, e a gente também, por isso tem que interpretar os parâmetros de monitoramento e também tentar conversar, né? Chegar, falar o nome do paciente. Ô, seu João, bom dia. Eu vim aqui para olhar sua alimentação, mesmo ele estando sedado, para ele entender que tem pessoas cuidando dele, né? Que tem sensibilidade no cuidado com ele, né? Apesar dele estar sedado, em coma, que aparentemente a gente imagina que não tenha nenhuma percepção do que está acontecendo em volta. Mas existem estudos que falam que tem sim percepção, tem estudos que falam que uma musicoterapia ajuda, cromoterapia ajuda, né? Mas isso a gente não faz no nosso serviço. Quando esses pacientes são sedados, então a gente também tem que dar o apoio para a família, né? A família está passando por um momento muito difícil, ainda ver um familiar com um tubo inchado muitas vezes, às vezes com fraturas, né? Olho inchado, roxeado, pós-operatório, sem conseguir respirar sozinho, respirando com a ajuda de ventilador mecânico, né? E isso choca muitas pessoas, né? E aí, então, essas famílias precisam também do apoio psicológico. Tem a psicóloga para acompanhar. Durante a visita, tem um médico que acompanha, que num horário específico ele vai e explica toda a situação clínica do paciente para os familiares, se está melhorando, se não está melhorando, para se preparar para o pior, né? Para se despedir do familiar, se for o caso. E com isso todo o apoio da psicologia junto, nesse momento difícil, né? Então isso é feito diariamente, no horário da visita. A gente tem as visitas familiares sempre na parte da manhã e na parte da tarde, no final da tarde, que é de meia hora. Sempre 2 familiares entram para visitar esses pacientes. E todos os dias o médico que está de plantão conversa na parte da tarde com o familiar que foi visitar sobre o quadro clínico dele, né, daquele dia. Outras coisas também que se faz para humanizar, esses pacientes são acamados, eles têm que tomar banho na cama diariamente. Então, as meninas da enfermagem, elas esquentam a água que vão dar o banho nesse paciente. Pode eventualmente desligar o ar-condicionado nesse momento, para aquele momento de banho ser o menos desconfortável possível, né? Uso de coberturas eu já falei. Também tem abertura de permissão de visitas religiosas, independente da religião que o paciente tiver, a família tiver, se ela pedir para entrar o padre, o pastor, ou irmãos espíritas para ir fazer uma oração, para conversar também com o paciente se ele estiver acordado. Isso é permitido, a gente chama de visita religiosa. É só combinar com a enfermagem, a pessoa entra fora do horário das visitas dos familiares e essa visita religiosa vai para o atendimento religioso desses pacientes, né? Esses familiares também, quando eles chegam na UTI, eles participam de um acolhimento multiprofissional para as outras profissões, tipo fisioterapeuta, enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, conversar com esses familiares, explicar o que a gente está fazendo. A nutrição dentro de hospital, dentro da UTI, é por sonda. Então, é uma sonda que vai do nariz até o estômago ou do nariz até o intestino. E vai um líquido industrializado num saco para esse paciente se alimentar.
Às vezes os familiares, ainda mais o hospital público, não entendem o que que é aquilo, né? Então a gente precisa explicar que aquilo é bom, apesar de ser industrializado, é melhor do que se eu batesse uma sopa no liquidificador para entregar para esse paciente. Explicar que se ele está recebendo adequadamente a dieta, que ele está sendo bem nutrido, apesar de não estar sendo pela via oral, não é comida, que está sendo hidratado, apesar de não estar recebendo água pela sonda, mas que recebe água por outras vias. Então a gente vai, quanto mais os familiares forem entendendo o tratamento, eles vão entendendo melhor a evolução do quadro, né? Então, a intenção desse acolhimento é sempre explicar para os familiares o que está acontecendo com o paciente e o que a gente está fazendo para ele melhorar, né? E como que ele está respondendo aquilo. Por exemplo, se ele tem uma diarreia, né? Aquilo é normal, aquilo não é, ele está piorando, ele está melhorando. Passar uma sonda no paciente é pior ou melhor, né? Isso tudo a gente faz um acompanhamento, um esclarecimento para as famílias em relação a isso, para eles entenderem o que a gente está fazendo lá dentro e aceitar melhor tudo que está acontecendo com o familiar que está internado. Tanto para a sua melhora, tanto quando ele vai evoluindo para uma pior e a gente às vezes percebe que aquilo não vai se reverter, a gente já vai preparando os familiares de que vai acontecer o pior e eles vão aceitando isso gradativamente, né? Porque a gente está lá para tentar salvar, mas a gente não consegue salvar 100% das pessoas que estão lá, né? Então a gente tem que preparar também os familiares para o pior, né? Infelizmente. Quando esses pacientes também chegam lá na UTI, eles chegam, por exemplo, sofrer um acidente no trânsito e fica desacordado, sofre uma cirurgia, vai para a UTI, fica entubado, depois de 5, 6 dias, 7 dias, ele acorda. E ele não sabe onde é que ele está. Então a gente precisa também explicar quando esse paciente acorda, ele acorda com um tubo na boca. Às vezes a gente, para extubar esse paciente, tirar o tubo da respiração da boca, a gente precisa acordar esse paciente primeiro para ele respirar sozinho. E se ele começar a respirar sozinho, aí que tira o tubo da boca. Então, a primeira coisa que ele abre o olho e vê é ele está num lugar onde ele não sabe onde é, com um tubo na boca para ele respirar. Então, nesse momento, precisa explicar para o paciente que está acordando, o senhor está na UTI, aconteceu isso com o senhor, seu quadro está evoluindo com estabilidade, a gente está querendo tirar esse tubo da sua boca, pode ficar calmo, que a gente está cuidando do senhor, né? Então, isso é uma rotina diária do enfermeiro, dos enfermeiros, né? Da enfermagem, da fisioterapia, que vai estudar, dos médicos, fazer todo esse acompanhamento humanizado desses pacientes. Então, a gente tem esses pacientes entubados, mas a gente também tem pacientes acordados. Tá numa UTI, mas não precisa de ventilador mecânico para respirar. Ele respira sozinho, mas são graves do mesmo jeito. Esses pacientes convivem lado a lado com outros piores, que são aqueles entubados. Então, imagine esses pacientes acordados, conscientes, vendo, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória do lado dele, vendo o óbito do lado dele, ou vendo um paciente com um tubo na boca do lado dele. Então, o acompanhamento também para paciente que está acordado dentro da UTI também é bem delicado, né? Quando esses pacientes estão acordados e, por exemplo, é um adolescente, às vezes a gente tem um paciente lá de 3, 14 anos, né? Ou um paciente muito idoso, ou um deficiente mental, síndrome de Down, e a psicologia entende que se um acompanhante ficasse mais tempo com ele lá dentro da UTI seria benéfico para ele, aí é autorizado uma visita estendida, que a gente chama. Ao invés de o paciente receber visita só 2 vezes no dia, uma de manhã e outra no final do dia, da tarde, essa pessoa chega por volta de meio-dia e fica até o horário da visita da tarde. Ou então chega de manhã e fica até o final da visita de tarde. Fica quase que o dia inteiro com esse paciente para ele se sentir um pouco mais acolhido, né, um pouco mais cuidado, porque quem está do lado lá o tempo todo pode oferecer sempre a comida para ele. Não precisa da enfermagem esperar dar o banho de um paciente para poder dar a comida para esse paciente que está com via oral. Então, o paciente fica mais
tranquilo, né? Internado na UTI, sabendo que tem um familiar do lado lá para amparar. Mas não são todos que são liberados à visita estendida. Isso é uma reunião que é feito com médico, psicólogo e a gente entendendo que aquilo vai ser bom para o paciente e que o acompanhante que vai ficar tem conhecimento ou preparo emocional para viver dentro de uma UTI, aí é liberado, né? Porque esse acompanhante também vai conviver com pacientes ao lado que ficou grave, entubados, que podem morrer, que podem ter uma parada cardiorrespiratória, né? Então eles têm que estar preparados para isso também, né? Esses pacientes que estão acordados, eles dependem da enfermagem para tudo. Às vezes eles são acamados ao ponto de não conseguir virar na cama sozinho, então tá com dor nas costas, precisa da enfermagem virar, tá com sede, precisa de alguém levar água para eles. Muitas vezes, né, tem que evacuar numa fralda. Então é uma situação muito delicada que a enfermagem tem que estar muito bem preparada para atender humanamente esse paciente, né? Não ficar, meu Deus, toda hora ele vai me chamar e não gosto de paciente com acordado porque são muito solicitantes, a gente tem que ir toda hora, mas eles são totalmente dependentes. Se não tem ninguém para ajudar, não tem uma visita estendida para ficar do lado dele e dar o apoio que ele precisa, é a enfermagem que vai ter que ajudar. E a enfermagem não fica só com um paciente, fica com dois, três, né? Um mais grave, com mais medicação do que outros, então demanda mais tempo de cuidado, dependente para tomar banho e tudo mais. Então, tudo isso também tem que se levar em conta quando você vai pensar em humanização em UTI, né? Os profissionais têm que ser empáticos com o paciente, tem que ter paciência. O paciente às vezes fica irritado porque está lá, quer ir embora, não quer ficar lá, não aceita o tratamento. E a gente tem que conversar, que isso é importante, porque não precisa ficar preocupado com pessoa com problemas lá fora. Muitos pacientes ficam, eu preciso ir embora, tal pessoa precisa de mim, eu preciso trabalhar para tal pessoa, eu preciso pagar tal conta. E eles ficam muito preocupados com o que acontece lá fora e a gente fica, não. Pense no senhor agora, pense na sua saúde, no seu tratamento, que você tem que sair daqui bom para ir embora para casa e conseguir cuidar das suas coisas que você deixou para trás. Mas agora o momento não é de pensar nisso, né? Então a gente passa por tudo isso lá, não precisa ser psicólogo para entender isso quando vai. Todo mundo que entra num leito de um paciente desse, que vai conversar com eles, eles falam para qualquer pessoa que entra lá dentro. Então a gente convive com isso também. Esses pacientes também têm atendimento psicológico, tá? Lá dentro da UTI tem TV para esses pacientes, tem relógio para eles entenderem que horas é do dia. Antigamente as UTIs não tinham janela, hoje em dia tem janela, para eles entenderem que é de manhã, que é de dia, que é de noite. A janela lá da UTI onde eu trabalho, ela tem um adesivo de árvores, de paisagens bem bonitas, né, de natureza, para o paciente olhar para aquilo e se sentir bem, né? Então, tudo isso faz parte da humanização dentro da UTI. Quando o paciente passa na UTI em datas comemorativas, como aniversário, a gente tinha um paciente lá amputado, um adolescente que caiu do cavalo, teve que amputar uma perna, ele ficou muito, muito grave. No dia do aniversário dele, ele ficou entre a vida e a morte. A gente já tinha combinado com a família de trazer bolo, porque estava acordado, estava consciente, estava comendo por via oral, ia fazer um bolo, né, dentro do que ele podia comer, e ia comemorar o aniversário dele naquele dia. Aí a gente tinha combinado isso uns 3 dias antes do aniversário dele. No dia do aniversário dele, ele piorou clinicamente, teve que ser entubado, ficou grave, quase morreu. E aí, depois de uns 15 dias que ele voltou estubou, estava respirando pela via normal, né? Por ele mesmo, estava comendo pela boca e tudo. Foi liberado, então, para a gente fazer o aniversário dele depois. E, assim, foi muito legal, porque ele pôde sair do quarto, todo o pessoal da enfermagem, fisioterapeuta, nutrição junto dele. Foi bem nessa época do corona também, que ninguém podia abraçar ninguém, aí todo mundo abraçando virtualmente de longe, assim, ele ficou muito feliz.
Então, data de aniversário a gente comemora. Hoje, por exemplo, é Páscoa, domingo de Páscoa. Eu tenho uma paciente idosa na cardiologia que ela tá com um tubo na boca. Mentira, ela não tá com a tubo, ela tá com a traqueostomia, então ela tá entubada. Tá se alimentando pela sonda. Todos os dias ela pedia para ligar a televisão para assistir a missa. E tem uns 3 dias que ela tá bem sonolenta, para baixo, assim, bem deprimida mesmo, não queria nem assistir a missa. E hoje eu perguntei para ela, a senhora sabe que dia que é hoje, dona Gessi, o nome dela? Aí ela, não sei. Assim, hoje é domingo de Páscoa. A senhora que gosta de assistir a missa, não assistiu a missa hoje, para a senhora saber que hoje é dia de Páscoa, domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para a senhora. E aí ela começou a rezar. Então, assim, a gente precisa ter empatia com as necessidades dos pacientes, né? Natal, aniversário, domingo de Páscoa, tudo a gente faz alguma coisa para trazer esses momentos festivos para lá também, né? Para eles entenderem que também faz parte da sociedade, né? Outra coisa também é quando o paciente está com via oral e não aceita muito comida de hospital, né? Aí vem aquela, não consigo comer mais essa comida daqui, que não tem tempero. Eu quero comer muito a comida da minha mãe, ou da minha mulher, da minha filha. E aí a gente orientando o que pode e não pode, a gente orienta a trazer a comida de casa para eles se sentirem mais acolhidos, né? Comer a comida gostosa da família. Principalmente aqueles pacientes terminais que não têm prognóstico. E aí a gente deixa trazer de casa tudo que ele quer comer, tudo. Mesmo a gente explica, você vai passar mal, você pode vomitar, você pode ter uma diarreia, tudo bem para você? Tudo bem, eu quero comer mesmo se eu vomitar. E a gente deixa, né? Faz parte da humanização também desse atendimento. E fechando, para falar sobre a humanização, a gente também tem a parte de dizer para os familiares quando o paciente foi a óbito. E lá também tem um serviço de doação de órgãos. Então, também, quando o paciente é apto, existe uma comissão para conversar com os familiares para perguntar se eles querem ou não, permitem ou não doar os órgãos. Então, essa parte de comunicado de óbito é feito por psicólogos junto com o médico para os familiares logo após o óbito do paciente, né? E quando esse paciente vai de alta, espera alguém da família ir até a UTI para acompanhar esse paciente até a internação. Quando o paciente tem alta da UTI, ele ainda continua internado no hospital, só que numa ala menos grave que é a ala da internação. Aí é outra equipe que trabalha, que também faz a parte da humanização deles lá, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Tomara que eu tenha atendido a expectativa da professora Rafaela. E eu vou mandar para vocês também um áudio da psicóloga lá que trabalha comigo, a Júnia, que também fala um pouquinho sobre a atuação e como é que está sendo agora, nesse momento de corona, o que mudou, como é que está sendo a rotina deles lá, tá bom? Espero que tenha ajudado. Beijo para vocês.